Olá, pessoal. Bem-vindos a mais esta aula de Química. Meu nome é Maria Vitória e nesta aula iremos aprender sobre 4 assuntos que se correlacionam, que é tamanho de átomos e íons, energia de ionização e afinidades eletrônicas. O raio atômico é uma estimativa de distância entre o núcleo e a camada mais externa desse átomo. Aqui, não iremos levar em consideração apenas o peso dos átomos e a quantidade de elétrons desses átomos, mas também a sua carga nuclear efetiva, assunto visto na aula passada. O raio iônico segue essa mesma perspectiva, só que é a distância entre o núcleo e o elétron mais estável. E geralmente esse elétron mais estável, ele está um pouco mais distante do núcleo. Aqui não iremos relacionar átomos, mas sim íons. A energia de ionização é a energia utilizada para remover um elétron de um átomo isolado em seu estado gasoso. E as afinidades eletrônicas correspondem à energia liberada quando um elétron ele é adicionado em um átomo neutro em seu estado gasoso. Então, venham comigo nesta aula e eu espero que vocês gostem. Então, raio atômico. Para conceituarmos raio atômico, teremos que relembrar alguns conceitos da matemática. Na matemática, ao estudarmos sobre as esferas, aprendemos o que é raio e o que é diâmetro. O raio é a distância compreendida, entre o centro e a extremidade da circunferência, e é a metade do diâmetro da circunferência. Então, raio atômico é a distância entre o centro do átomo e a sua camada de valência, que é o nível de energia com elétrons mais externos desse átomo. Para conseguir essa medida, utilizamos uma técnica chamada técnica de difração por raio-x. Nesta técnica, os raios-x atravessam uma amostra de um material sólido, de um único elemento químico, como por exemplo um pedaço de ferro, pois esse pedaço de ferro ele é sólido e ele é formado somente por átomos de ferro. E os átomos e íons que constituem esse material provocam um desvio na trajetória dos raios-x. Depois, esses raios-x eles incidem sobre uma chapa fotográfica e registram a posição dos núcleos dos átomos no material e a distância entre eles. Assim, basta dividirmos o valor, esse valor, por 2 para obter o raio atômico, que é, em geral, medido em nanômetros. E um nanômetro é igual a bilionésima parte de um metro. Visto isso, este raio atômico segue tendências periódicas. O raio atômico ele é uma propriedade periódica porque ele varia periodicamente em função dos números atômicos. Podemos dizer que na tabela periódica, o raio atômico dos elementos cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Para entendermos por que o aumento do raio atômico segue essa ordem periódica, devemos considerar separadamente os elementos de uma mesma família e de um mesmo período. Vejamos. Os elementos de uma mesma família. De cima para baixo, vai aumentando o número de camadas eletrônicas. Por exemplo, na família 1, o hidrogênio possui uma camada, o lítio 2 camadas, o sódio possui 3 camadas e assim sucessivamente. Nesse sentido, aumenta o número atômico e, por isso, o raio do átomo também aumenta. Os elementos no mesmo período. Da esquerda para a direita, a quantidade de elétrons na camada de valência vai aumentando e todos possuem a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, o potássio ele possui 4 camadas eletrônicas e 19 elétrons. O cálcio possui também 4 camadas eletrônicas, mas possui 21 elétrons, e assim por diante. Quando a quantidade de elétrons aumenta, a sua atração pelo núcleo, que é positivo, também aumenta. Assim, nesse sentido, em razão da atração entre o núcleo e a camada de valência, há uma contração do átomo, o que causa a diminuição do raio atômico. É por isso que o átomo ele cresce no sentido contrário, sempre da direita para a esquerda. Tá? Essa determinação de raio atômico sempre vai seguir esses dois critérios básicos, que é a quantidade de níveis de energia em relação às famílias ou grupos, e o número atômico no mesmo período, que é a coluna horizontal. Visto isso, a diminuição do tamanho do átomo depende, no entanto, da quantidade de prótons no núcleo.
Como os prótons no interior do núcleo exercem uma força de atração nos elétrons presente nos níveis de energia, quanto maior for a quantidade de prótons no núcleo, maior será a atração deles em relação aos elétrons. O resultado disso é uma aproximação dos níveis em direção ao núcleo, diminuindo, portanto, o tamanho do átomo. Podemos afirmar que o raio atômico do elemento potássio, por exemplo, aí especificado na imagem, é maior do que o vanádio, em razão do menor número de prótons. Visto isso, adentramos no assunto de raio iônico. Temos que tomar muito cuidado para não confundirmos raio iônico e raio atômico. Primeiro, é necessário entender a diferença entre átomo e íon. Este, ou seja, o íon, é simplesmente o átomo que perde ou ganha elétrons. Portanto, a diferença entre o raio iônico e o raio atômico é apenas que este é o tamanho do átomo neutro, enquanto o primeiro, ou seja, o raio iônico, representa o tamanho do átomo após a perda ou ganho de elétrons. Logo, o raio iônico é o tamanho de um íon. O raio iônico ele sofre influência da quantidade de prótons e elétrons existentes no íon. Devido à atração entre eles, dessa forma, quanto maior for o número de prótons, maior será essa atração e menor será o raio. Entendemos então que o íon que apresenta o menor número atômico terá o maior raio. O cátion, como está dizendo aí na imagem, será sempre menor, o raio de um cátion será sempre menor do que o raio de seu átomo neutro, Denomina-se cátion o átomo que perdeu elétrons. Com essa perda, a quantidade de prótons se torna superior, ocorrendo maior atração do núcleo sobre os elétrons. Isso faz com que haja diminuição do átomo. Exemplo aí, o Na, o sódio. Quando ele ganha elétrons, o seu tamanho aumenta, pois também aumenta a repulsão dos elétrons na última camada. O número de elétrons nas eletrosferas passa a ser maior do que o número de prótons no interior do núcleo. Nesse caso, a força de atração exercida pelo núcleo é separada pela força de repulsão entre os elétrons presentes nas eletrosferas. Aí vemos o cátion sódio. Já no caso dos ânions, os ânions são átomos que ganham elétrons. Quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, como é o caso, a repulsão separa a atração realizada pelos prótons do núcleo. Dessa forma, o raio do íon passa a ser maior. No caso dos isoeletrônicos, que é um exemplo aí do slide, ou seja, isoeletrônicos são aqueles que possuem o mesmo número de elétrons. Nesse caso, o que predomina é a quantidade de prótons, ou seja, a carga nuclear. Quanto maior essa carga, maior a atração dos elétrons com o núcleo e, consequentemente, menor o seu tamanho e vice-versa. Então, o alumínio, ele é o menor e o flúor, ele é maior. Conceitos bastante simples, e bastante fácil de entendermos. Raio atômico e raio iônico. Devemos tomar cuidado para não confundirmos os dois. Entramos agora na energia de ionização. Quando um átomo ele se encontra isolado, ou seja, em seu estado fundamental, ele pode absorver energia, tornando possível a transferência de seu elétron de um nível energético quantizado para outro. O elétron pode ainda ser totalmente removido do átomo, caso a energia fornecida seja alta o suficiente para isso. O átomo ele se transforma então em um cátion, ou seja, íon positivo. O elétron mais facilmente removível é aquele menos preso ao núcleo e o que possui a energia mais alta. A ionização trata-se, portanto, de um processo de transformação de um átomo neutro em um íon positivo por meio da remoção do seu elétron. A energia de ionização é nada mais nada menos do que a energia mínima necessária para a remoção de um ou mais elétrons de um átomo isolado na fase gasosa. Aqui na imagem, podemos observar as energias de ionização de alguns elementos, esses elementos estando a 0 Kelvin. Aqui, a primeira energia de ionização do hidrogênio
vale 1.312. O hidrogênio ele não possui as outras energias de ionização. Já o lítio, né, a primeira energia de ionização do lítio é 520, enquanto a sua segunda é 7.298 e a sua terceira é 11.815. Esta tabela é muito útil, né, para a resolução de exercícios. E iremos entender melhor, né, no decorrer da aula por que, né, existe essas quantidades de energias de ionização. Vejamos comigo. Segundo Mahan, as primeiras energias de ionização são iguais às energias mínimas necessárias para provocar a seguinte reação. M gasoso, né, passa por um processo de transformação que resultará em um cátion gasoso, né, ou seja, a perda, né, de elétrons. A primeira energia de ionização ela é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro na forma gasosa. Enquanto isso, podem ser retirados um ou mais elétrons de um átomo, ocasionando uma sequência de energias de ionização. A segunda energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um cátion, com carga unitária na forma gasosa, como podemos ver no exemplo. Aqui já temos um cátion, certo? Então, essa segunda energia de ionização sempre vai ser aquela energia necessária para remover um elétron de um cátion. As energias de ionização, elas podem ser medidas em eletronvolts ou em kilojoules por mol, né? Na realidade, joules por mol ou kilojoules por mol. Abaixo, vemos exemplos das energias de ionização do alumínio, que é medida em kilojoules por mol. O primeiro potencial de ionização do alumínio equivale, né, a 577,5 kJ por mol. Já o segundo aumenta 1.816,7 kJ por mol, enquanto a terceira energia de ionização do alumínio, né, equivale a 2.744,8 kJ por mol. A energia de ionização ela é uma das propriedades atômicas que variam periodicamente em função do número atômico. A variação de energia de ionização está mostrada, tá, nessa tabela periódica. Em uma mesma família ou grupo, devemos analisar, né, o comportamento da energia de ionização. Nesta mesma família ou grupo, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima. E em um mesmo período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Podemos ver que nas famílias e períodos, a energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico diminui. Isso ocorre porque quanto menor for o átomo, né, o tamanho do átomo, maior será a atração dos elétrons na eletrosfera pelos prótons no núcleo, tornando mais difícil, né, de se retirarem o elétron. Logo, quanto maior o raio do átomo, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron, e menor será, né, a energia necessária para removê-lo do átomo. Os metais, eles apresentam uma energia de ionização menor do que os ametais. Os ametais, por sua vez, possuem energia de ionização menor que os gases nobres. Logo, quanto maior for a eletropositividade de um átomo, isto é, quanto maior for a tendência do átomo em perder elétrons e formar cátions, menor será a sua energia de ionização. E, né, como podemos ver nessa tabela periódica, este é o comportamento da energia de ionização nos períodos da esquerda para a direita e nos grupos de baixo para cima. Entramos, enfim, no nosso último conteúdo, que é afinidades eletrônicas. Conforme o próprio nome diz, essa energia ela é definida assim, porque ela mede o grau de afinidade ou a atração do átomo pelo elétron adicionado. A unidade geralmente usada para expressar a eletroafinidade é o volt, que mede, por assim dizer, a intensidade com que o átomo segura o elétron. Em outras palavras, a afinidade eletrônica, ou seja, A, é a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um ânion para gerar um átomo neutro. Essa medida é muito difícil de ser feita experimentalmente, e por isso ainda não foi definida para todos os elementos da tabela periódica, como por exemplo para os gases nobres e os metais alcalinos terrosos.
Mas essa propriedade, ela é especialmente importante para os metais, né? Principalmente para os metais, principalmente para os halogênios e o oxigênio. Com base nos valores que já se obteve para esses e outros elementos da tabela periódica, pode-se fazer uma relação de seu aumento em relação a elementos de uma mesma família e período. Podemos analisar que todos esses assuntos se correlacionam porque sempre irão fazer menção a famílias e períodos, tendo comportamentos próprios. No caso aqui das afinidades eletrônicas, e como podemos analisar na imagem, a mesma família, a eletroafinidade costuma aumentar de baixo para cima. E no mesmo período, a eletroafinidade geralmente aumenta da esquerda para a direita. Os elementos que liberam maior energia ao ganhar um elétron são os halogênios. Por isso, são os que estão mais próximos de atingir configuração eletrônica de um gás nobre. O cloro, ele é o elemento de maior afinidade eletrônica, liberando a maior energia, né, liberando a maior das energias ao receber um elétron. Tá? A energia liberada ela é sempre diretamente proporcional à energia potencial elétrica associada ao átomo e ao elétron emitido, e mostra-se inversamente proporcional ao raio atômico. Aqui no cloro, né, os elementos que liberam maior energia ao ganhar um elétron são os halogênios, né? E é digno de menção, né, como já supracitado, o cloro. Ele é o elemento, certo, de maior afinidade eletrônica e ele libera, na realidade, uma das maiores energias ao receber um elétron. A energia do cloro é 340 kJ por mol. Então, gente, agradeço por vocês terem assistido essa aula e obrigada.